Estou num novo lugar, não sei se dará certo, se terá mais ou menos barulhos, gatos atrapalhando, mas enfim, vamos fazer este teste aqui neste novo ambiente. No vídeo anterior de teorias da comunicação, a gente falou da teoria matemática da comunicação. Vou deixar o card aqui em cima, ou aqui em cima, não sei bem, porque perdi meus parâmetros, para quem ainda não tiver visto. Mas teóricos perceberam que faltava alguma coisa, que essa teoria matemática da comunicação estava muito focada apenas na parte técnica, e daí surgiram dois outros modelos que são modelo semiótico informacional e modelo semiótico textual. E é deles que nós vamos falar hoje. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. A gente estava falando de como o principal para a teoria matemática da comunicação ou simplesmente teoria da informação eram as condições ótimas de transmissibilidade. Agora eu vou dar minha cola, eu tô com a cola aqui embaixo hoje, gente, aí é fácil da gente compreender que eu já dou uma olhada pra baixo, você vai saber que eu tô colando. Agora os teóricos salientam que pra gente entender os efeitos e as funções sociais dos mass media, a gente não pode deixar de lado o modo como se articula, dentro da relação comunicativa, o mecanismo de reconhecimento à atribuição de sentido. Isso é parte essencial dessa relação e isso precisa ser estudado. A gente não pode ficar focando só na parte técnica. Pra gente seguir em frente, é muito importante que a gente entenda minimamente o conceito de significante e significado. Significante é o elemento tangível, perceptível, material do signo. E significado é o conceito, o ente abstrato do signo. Mas nós vamos dar exemplos. Digamos que você ouça o som da palavra lápis ou veja escrita a palavra lápis. Isso é o significante de algo que tem apenas um significado, que é, vou ler aqui o significado de lápis: instrumento para escrever ou desenhar, geralmente construído a partir de pedaço de grafite revestido de madeira. Mas a gente tem também outros significantes que têm direito a vários significados, como por exemplo a palavra meia. A palavra meia pode ter vários significados, como, sei lá, o meia do futebol, a meia que a gente bota no pé, meia de metade, enfim. E aí, tudo vai depender do contexto. E por isso, para compreender essa teoria, a gente tem que entender o que é significante e o que é significado minimamente. Só essa passadinha aqui que eu passei pra vocês já basta para entender a teoria. E essa teoria leva em consideração a importância de que todos os envolvidos no processo comunicacional tenham as mesmas competências para criar essa significação das mensagens, como, sei lá, a mesma língua. É importante que as competências sejam as mesmas para que a mensagem seja compreendida. Não adianta, por exemplo, não é só disso que eles estão falando, mas, por exemplo, uma pessoa me mandar a mensagem em alemão, vou falar, legal, ele tá dizendo tudo. O conteúdo da mensagem eu até compreenderia, mas infelizmente eu não possuo o conhecimento alemão. Então eu não iria conseguir compreender, que eu não tenho a mesma competência que ele. Da mesma forma que se eu escrevesse em português, porque não vamos nos minimizar. Se eu escrevesse em português, talvez aquele alemão não entenderia também. E a gente corre o risco de acontecer o que Eco e Fabre, dois autores, chamam de decodificação aberrante, que é quando os destinatários fazem uma interpretação das mensagens diferente das intenções do emissor e do modo como ele previa que a decodificação seria executada. Então, digamos que essa competência exigida não fosse exatamente uma língua, mas fosse um determinado conhecimento científico, uma capacidade de ler tabelas, por exemplo. E aí, se você bota a tabela de um jeito, partindo do pressuposto que aquela pessoa também sabe ler da mesma forma como você fez, ela vai entender o caminho que você seguiu. Aí a pessoa não tem, que a pessoa tem outro tipo de maneira de seguir as coisas. Aí pode acontecer de o seu recado não chegar exatamente como você planejou. Sei lá, hoje em dia tá acontecendo um pouco disso muito, eu acho. Antes de continuar, queria lembrar vocês a importância de se inscrever aqui no canal, ativar o sino, senão você nunca vai saber quando tem vídeos novos, vai depender de eu avisar e às vezes no aviso não chega pra você. Então ativa o sininho, se inscreva. Se você comentar e compartilhar, o YouTube vai entender que você gosta do conteúdo, vai te mostrar mais, então é legal também. E é legal pra mim, óbvio que ele vai entender que você gosta de mim e vai entender minha relevância, se é que eu tenho alguma. E é isso, acho que é isso, tá, galera? Era só meu recado de hoje. Ah, tem uma playlist também com todos os vídeos de teorias da comunicação que eu já fiz até agora. Todos os vídeos de comunicação, incluindo os de teoria. Eu vou deixar no card em algum canto aqui, mas também vai aparecer na tela final do vídeo. Então, se você tem interesse em saber as outras coisas que a gente falou antes, ainda mais que essa teoria tá confrontando uma teoria anterior, então é legal ver os vídeos anteriores também. Para os críticos dessa teoria, porque toda teoria tem críticos, ela também ficou muito presa à mensagem, ao conteúdo das mensagens, o conteúdo das estruturas, o conteúdo dos códigos, ficou muito restrita a uma coisa só. E aí falava pouco do ponto emissor e do ponto destinatário, que são importantíssimos para você
entender esse caminho da mensagem, entender se deu tudo certo. E daí surgiu algo como se fosse uma evolução dessa teoria, que é o modelo semiótico textual. E o foco dessa teoria, é muito importante a gente saber disso, é a comunicação de massa. Ela vai estar tratando aqui exatamente disso, porque ela entende, é uma coisa que ela destaca, a assimetria entre emissor e receptor. Porque não tem como colocar no mesmo patamar, quando se trata de comunicação de massa, esses dois pontos. Afinal de contas, eu e a Globo somos coisas muito diferentes. A Globo falando pra mim, imagina, a Globo tá falando pra mim, a Globo tá falando pra um monte de gente, o Bonner tá ali, boa noite, pra um monte de gente, eu não sei responder boa noite pro Bonner, nem o Bonner vai me ouvir. Então ele entende essa dificuldade, essa diferença gritante, uma assimetria às vezes muito grande, quando tá no universo da comunicação de massa, entre emissor e receptor. Nessa teoria também, históricos destacam que, como a gente está falando de comunicação de massa, que vai estar tratando de diversos temas, é uma coisa muito ampla, chega a diversas pessoas da comunidade, enfim, é bem extenso, os destinatários eles não vão receber simples mensagens que são reconhecíveis como tal a partir de códigos conhecidos, tipo, essa mensagem chegou aqui e recebi. Mas as coisas acontecem a partir do que é chamado de práticas textuais. Então seria um conjunto de competências interpretativas que a gente vai adquirindo ao longo do tempo e é baseado em tudo aquilo que já foi transmitido, em tudo aquilo com que a gente já teve acesso e de preferência aquilo que fez sucesso. Então é por isso que muitas vezes a gente percebe que é sempre feita uma referência ao que é precedente, porque já sabe que dá certo. As mudanças então elas têm que acontecer de pouquinho em pouquinho, né? Porque a gente precisa ter as competências interpretativas para poder assimilar melhor aquele conteúdo. Então, por exemplo, eu vou viajando nos meus exemplos, entendeu? Não é exemplo do autor, é exemplo meu mesmo. Lembram de uma novela que teve, que eles queriam fazer a Game of Thrones brasileira, que tinha Bruna Marquezine e Mariana Rui Barbosa? A novela foi um micão, porque, enfim, existe uma necessidade, também falo nessa, eu vou falar já, que é você entender bem o seu público, né? Então, quando você faz dentro de um meio de comunicação de massa, que tá acostumado ali na Globo especificamente a ver novela, eu sempre cito a Globo, né, porque pra mim quando fala meio de comunicação de massa é o mais gritante, assim, quando fala de fazer novelas, as novelas elas seguem elementos e padrões específicos, né, que a gente tá acostumado a ver, e quando tem mudanças, são mudanças pontuais que a gente vai se acostumando devagar. Aquela novela que eu não me lembro o nome, a Game of Thrones brasileira, ela foi uma mudança completa de tudo que a pessoa estava acostumada a ver numa novela das 9, principalmente, com as caras das 9. Então não deu certo, foi um micão. Você não pode partir do pressuposto que Game of Thrones serviria para aquele conteúdo. Porque não é uma novela, a pessoa vai ver a novela, tá esperando uma coisa, ao mesmo tempo que não necessariamente o público que vê a Globo, que assiste novela, é o mesmo público que vê Game of Thrones. Então essas competências interpretativas, elas se dão dessa forma, você vai sendo cumulativo, vai sendo baseado em experiências anteriores. Um outro aspecto importante diz respeito ao papel do destinatário em todo esse processo comunicativo, na construção de um texto, no funcionamento de um texto, para que tudo aconteça do jeito que tem que acontecer. E aí diz nesse livro aqui do Mauro Wolff o seguinte: a semiótica e a análise do discurso estudaram especialmente a dinâmica existente entre destinador e destinatário, ligada à estrutura textual e nela incluída, mostrando como essa estrutura contempla os percursos interpretativos que o receptor tende a atualizar. Isso leva a um ponto muito importante, como eu disse, que é você entender o seu público, é você fazer um trabalho aprofundado de pesquisa de público mesmo, para você saber se você tá transmitindo aquilo da maneira que o seu público possa compreender e tudo mais, se vocês compartilham essas mesmas competências interpretativas. Eu adorei este termo, vou usar para sempre, para saber se vai rolar, se vai funcionar, né? Porque o destinatário ele tem uma importância muito grande em todo esse processo. Se você faz tudo direitinho, você fez ali sua mensagem, a tecnologia tá funcionando perfeito, chegou no destinatário, ele não fala a mesma língua que você, e aqui língua de uma maneira metafórica, ok? Não vai rolar a comunicação. O destinatário é um ponto muito importantíssimo, senão não tem comunicação. Você fez tudo lindo e falou pra você mesmo, meus parabéns. Porque muitas vezes os meios de comunicação de massa, eles tratam o destinatário como um destinatário modelo, né? Aquilo que eles imaginam que seja o receptor deles. E aí daí eu penso que é o erro que aconteceu na Game of Thrones brasileira. Cismei com esse exemplo, sim. No final desse vídeo, como eu já disse, vai aparecer pra vocês um quadradinho com a playlist completa de todos os vídeos que a gente já fez de comunicação. A gente já debateu assuntos recentes e da atualidade, mas ultimamente a gente tem tratado muito de teorias da comunicação, então acho que vai ser bem interessante pra vocês seguirem um caminho cronológico como a gente tá seguindo. Tenho aprendido muito, como eu já disse, eu aprendi essas coisas na faculdade,
lá se vão muitos anos e já tinha esquecido, assim, tudo, quem disse o que, pra onde foi. Então tá sendo muito legal revisitar tudo isso pra fazer esses vídeos e também eu mesma revendo e tal, sempre estando atualizada. Então é muito bom, muito obrigada por me proporcionarem isso também. Então é isso, desejo a todos sucesso. Eu adorei gravar sentada, talvez isso aqui vire meu próximo local. Por quê? Porque eu fico sentada, não tô em pé, o que já é ótimo, que sou taurina preguiçosa. E também tô aqui, ó, apoiada na mesa aqui, gesticulando, ótimo. Eu amei isso. Agora eu entendi porque que todo mundo grava sentado. Mas é que não tinha quadro aqui, agora eu tenho. Aí já fica menos estranho do que uma parede branca. Enfim, é isso. Falei demais. Tô tão animada que eu fiquei de estar gravando aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tô num novo lugar hoje. Vai dar certo? Não sei se vai. Mas enfim, quiser aproveitar uma nova estética, uma nova coisa. Já tive... Aninha! Tá vendo? É o que eu digo.